para você conseguir dominar alguns conceitos, principalmente você que tem uma certa dificuldade em matemática, aquilo ali, por si só, vai demandar um determinado tempo, vai demandar uma determinada dedicação. Então, olha só, será que ao se dedicar para memorizar aquelas fórmulas ou para entender um determinado conceito teórico, será que você está sendo eficiente na sua preparação para o Enem? Será que não existiria alguma outra coisa que você poderia estar fazendo que seria muito mais vantajoso para você atingir 847 pontos em matemática no Enem? Deixa eu te falar. Existe sim. Então, é exatamente por isso que você não pode perder seu tempo memorizando coisas desnecessárias. Isso é um poço sem fundo. Sempre tem um conceito a mais para você entender. Sempre tem uma fórmula a mais para você entender e memorizar. E você vai entender o seguinte, que um montão dessas fórmulas você não precisaria memorizar, porque a matemática tem uma interdependência muito grande entre os conteúdos. Você memoriza uma única fórmula e daquela fórmula você consegue descobrir várias. Aliás, não digo nem você memorizar uma fórmula. Você entende um único conceito e daquele conceito você consegue deduzir várias fórmulas, você consegue entender várias fórmulas. E, aliás, você consegue resolver várias questões sem mesmo utilizar fórmulas. Várias questões. Porque a prova do Enem não te pede uma fórmula, ele te pede a resolução. Então, olha só. Essa interdependência, por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito interessante. Quando lá você vai estudar um conteúdo na teoria chamado relações métricas num triângulo retângulo. Você está lá dentro e tem uma série de equações que você acha que tem que memorizar, que você acha que tem que decorar. Eu já perdi muito tempo tentando memorizar. Até um dia que eu percebi que todas aquelas relações, elas saem por simples semelhança de triângulos. Ou seja, se você utilizar semelhança de triângulos, você nem precisaria daquelas relações. Olha que interessante. Então, eu digo para você que quando o cara desenha aquelas relações métricas ali, você tem que entender que aqueles triângulos são todos semelhantes. Ou seja, você de um conceito, você dominou um monte de equações que você não precisaria memorizar. Eu também perdi tempo para memorizar, eu tinha dificuldade de memorizar. Olha, eu sempre tive dificuldade, vou contar um segredo para você. Eu sempre tive dificuldade nas matérias humanas. Por quê? Porque eu sempre achei que tinha que decorar um monte de coisa. E eu sempre fui meio ruinzinho de decoreba. Então, o que eu fazia? Eu conseguia, na matemática, eu memorizava o mínimo possível dos conceitos. E com aqueles conceitos, eu conseguia entender várias coisas. Eu conseguiria pegar aqueles conceitos e utilizar em outros conteúdos. E aí, pronto. A mágica estava feita, meu problema estava resolvido. Então, esse é o primeiro motivo para você largar a teoria. A teoria é o maior sugador de tempo para você que quer atingir 847 pontos em matemática no Enem.